Konrad Adenauer. Konrad Hermann Joseph Adenauer nasceu em 5 de janeiro de 1876, em Colônia, no Império Alemão. Ele estudou Direito, História e Ciência Política em universidades alemãs, obtendo um doutorado em Direito em 1906. Antes da ascensão política, Adenauer trabalhou como advogado e funcionário público. Adenauer iniciou sua carreira política em Colônia, onde serviu como prefeito de 1917 a 1933. Apesar de inicialmente ter resistido ao nazismo, Adenauer enfrentou perseguições e prisão pelos nazistas, de 1933 a 1934. Após a Segunda Guerra Mundial, Adenauer emergiu como um líder político crucial na reconstrução da Alemanha Ocidental. Adenauer foi o primeiro chanceler federal da República Federal da Alemanha, assumindo o cargo em 1949. Ele liderou o Partido Cristão Democrata e estabeleceu uma coalizão com o Partido Liberal Democrático. Adenauer desempenhou um papel vital na integração europeia, estabelecendo relações sólidas com os Estados Unidos, e sendo um defensor da adesão da Alemanha às comunidades europeias. Sob sua liderança, a Alemanha Ocidental experimentou um notável crescimento econômico, conhecido como o Milagre Econômico Alemão. Adenauer foi reeleito em 1953, 1957 e 1961, servindo até 1963. Devido a divergências internas e à questão do envelhecimento, Adenauer renunciou ao cargo de chanceler em 1963. Adenauer é lembrado por seu papel crucial na construção europeia e na reconciliação com os vizinhos europeus. Sua liderança foi marcada pela estabilidade política e prosperidade econômica, fundamentais para a afirmação da Alemanha Ocidental no cenário internacional. Konrad Adenauer faleceu em 19 de abril de 1967, mas seu legado como estadista visionário e arquiteto da nova Alemanha continua a ser reconhecido e celebrado. Ludwig Erhard. Ludwig Wilhelm Erhard nasceu em 4 de fevereiro de 1897, em Fürth, Baviera, Império Alemão. Erhard estudou economia e história nas universidades de Frankfurt e Nuremberg. Antes de entrar para a política, trabalhou em diversas funções, incluindo como consultor econômico. Após a Segunda Guerra Mundial, Erhard foi nomeado diretor do Escritório de Economia na zona de ocupação americana. Ele desempenhou um papel crucial na introdução da reforma econômica, que se tornou conhecida como Milagre Econômico Alemão. Erhard foi nomeado ministro da Economia em 1949, sendo um arquiteto fundamental da reconstrução econômica da Alemanha Ocidental. Ele defendeu políticas pró-mercado e a economia social de mercado. Em 1963, Erhard sucedeu Konrad Adenauer como chanceler federal. Erhard era membro do Partido Cristão Democrata. Seu governo foi marcado pelo sucesso econômico contínuo, e a Alemanha Ocidental manteve seu status como uma potência econômica líder. Erhard trabalhou para fortalecer as relações internacionais da Alemanha, especialmente com os Estados Unidos e os países europeus. Enfrentou desafios internos, incluindo questões relacionadas aos impostos, e disputas dentro de sua coalizão governamental. Em 1966, Erhard renunciou ao cargo de chanceler federal após uma crise política, marcando o fim do seu governo. Erhard é frequentemente associado ao milagre econômico alemão da década de 1950, um período de rápido crescimento econômico. Sua defesa da economia social de mercado e políticas pró-mercado continuaram a influenciar as políticas econômicas alemãs. Ludwig Erhard faleceu em 5 de maio de 1977. Seu legado permanece significativo na história econômica alemã, e na consolidação da Alemanha Ocidental como uma potência econômica estável, após a Segunda Guerra Mundial. Kurt Georg Kiesinger. Kurt Georg Kiesinger nasceu em 6 de abril de 1904, em Ebingen, no Reino de Württemberg, Império Alemão. Kiesinger estudou direito em Tübingen e em Berlim. Antes de entrar para a política, teve uma carreira acadêmica e jurídica,
lecionando e trabalhando como advogado. Kissinger tornou-se membro do Partido Nazista em 1933, e isso mais tarde se tornou um ponto controverso em sua carreira política. Ele ingressou no Ministério das Relações Exteriores durante o regime nazista. Após a Segunda Guerra Mundial, Kissinger enfrentou condenação por seu envolvimento com o nazismo, mas foi reabilitado e começou a se envolver na política pós-guerra. Kissinger foi eleito chanceler federal da Alemanha em 1966, liderando uma grande coalizão entre a União Democrata Cristã e o Partido Social Democrata. Seu governo enfrentou desafios relacionados à instabilidade social e a manifestações estudantis. Além disso, trabalhou para fortalecer as relações com os países aliados. Kissinger renunciou ao cargo de chanceler em 1969, quando a coalizão foi desfeita após as eleições. O fato de Kissinger ter sido membro do Partido Nazista gerou controvérsias durante e após seu mandato. Apesar dos desafios enfrentados durante seu governo, Kissinger desempenhou um papel na manutenção da estabilidade política na Alemanha Ocidental. Kurt Georg Kissinger continuou a participar na política alemã mesmo após deixar o cargo de chanceler. Ele faleceu em 9 de março de 1988. Sua carreira é lembrada por suas contribuições à política alemã, durante um período crucial de transição e reconstrução após a Segunda Guerra Mundial. Willy Brandt. Willy Brandt nasceu como Herbert Ernst Kaufmann, em 18 de dezembro de 1913, em Leipzig, no Império Alemão. Devido à perseguição nazista, Brandt fugiu para a Noruega em 1933, onde adotou o nome Willy Brandt. Ele esteve ativamente envolvido na política antinazista e trabalhou como jornalista. Após a Segunda Guerra Mundial, Brandt retornou à Alemanha e ingressou no Partido Social Democrata. Ele se tornou uma figura proeminente no movimento trabalhista alemão e envolveu-se em atividades internacionais, incluindo como prefeito de Berlim Ocidental. Brandt foi eleito chanceler federal em 1969, liderando uma coalizão de seu partido, o Social Democrata, e o Partido Liberal Democrático. Uma de suas realizações mais significativas foi a implementação da Ostpolitik, Política para o Leste, uma abordagem de reconciliação e diálogo com os países do Bloco Oriental, incluindo a União Soviética e a Polônia. Em 1971, Brandt recebeu o Prêmio Nobel da Paz em reconhecimento pelos esforços de reconciliação e distensão nas relações internacionais. Em 1974, Brandt renunciou ao cargo de chanceler, devido a um escândalo de espionagem que envolvia um de seus assessores. Brandt continuou a desempenhar um papel ativo na política alemã e internacional após deixar o cargo de chanceler. Suas políticas de Ostpolitik foram vistas como contribuições significativas para o eventual processo de reunificação alemã em 1990. Willy Brandt faleceu em 8 de outubro de 1992. Willy Brandt é lembrado como uma figura-chave na política alemã do pós-guerra, notável por suas contribuições para a reconciliação internacional, e seu papel na transformação da Alemanha durante um período de mudanças significativas. Walter Scheel. Walter Scheel nasceu em 8 de julho de 1919, em Solingen, Alemanha. Estudou economia e ciências políticas, complementando sua educação com experiência militar, como piloto de caça na Luftwaffe, durante a Segunda Guerra Mundial. Scheel iniciou sua carreira política no Partido Democrático Livre, um partido liberal alemão, após a guerra. Ele se tornou membro do Bundestag em 1949, e notavelmente, foi ministro da Economia de 1961 a 1966, desempenhando um papel crucial no governo liderado por Konrad Adenauer. Serviu como vice-chanceler e ministro das Relações Exteriores, de 1969 a 1974, nos governos de Willy Brandt e Helmut Schmidt. Quando Willy Brandt renunciou em 1974, Scheel assumiu interinamente a chancelaria da Alemanha até a eleição do novo chanceler. Após o período como chanceler interino,
Schill retornou ao cargo de ministro das Relações Exteriores e vice-chanceler no governo de Helmut Schmidt. Presidiu o Partido Democrático Livre de 1974 a 1985, consolidando sua posição como uma figura central no cenário político liberal. Reconhecido por seu papel na política externa, Schill trabalhou para melhorar as relações com os países do Bloco Oriental durante os anos 1970. Sua liderança no Partido Democrático Livre teve um impacto duradouro no fortalecimento do partido, como uma força política liberal na Alemanha. Walter Schill faleceu em 24 de agosto de 2016, deixando um legado significativo na política alemã, com contribuições tanto na esfera econômica quanto na diplomacia. Walter Schill é recordado como uma figura política multifacetada, cuja carreira abrangeu diversos setores e períodos-chave da história alemã do pós-guerra. Helmut Schmidt. Helmut Heinrich Waldemar Schmidt nasceu em 23 de dezembro de 1918, em Hamburgo, Alemanha. Ele estudou economia na Universidade de Hamburgo, e antes de ingressar na política, trabalhou como editor-chefe do respeitado jornal Die Zeit. Schmidt ingressou no Partido Social Democrata em 1946, iniciando uma longa e influente carreira política. Destacou-se como político local, sendo eleito para o Parlamento de Hamburgo em 1953. Mais tarde, serviu como senador do interior de Hamburgo. Em 1969, tornou-se ministro da Defesa no governo de Willy Brandt. Schmidt sucedeu Walter Schill como chanceler federal em 1974, liderando uma coalizão entre o Partido Social Democrata e o Partido Democrático Livre. Enfrentou desafios econômicos significativos, implementando políticas para conter a inflação e promover o crescimento econômico. Seu governo ficou conhecido por enfrentar com êxito a crise do petróleo de 1973. Desempenhou um papel crucial na organização do Tratado do Atlântico Norte, fortalecendo as relações com os Estados Unidos e sendo ativo em questões internacionais, incluindo a Guerra Fria. Liderou a Alemanha Ocidental durante a crise dos mísseis nucleares Pershing II e Cruise, uma fase delicada da Guerra Fria. Schmidt foi reeleito em 1976, consolidando sua posição como líder nacional. Renunciou em 1982 após uma moção de desconfiança. Após a política, manteve uma carreira como escritor e conferencista, contribuindo para o debate público. Recebeu vários prêmios e reconhecimentos por suas contribuições para a política e a diplomacia, tornando-se uma figura respeitada internacionalmente. Helmut Schmidt faleceu em 10 de novembro de 2015, deixando um legado duradouro. Helmut Schmidt é lembrado como um estadista respeitado, especialmente por sua liderança firme em tempos desafiadores. Suas habilidades diplomáticas e sua abordagem pragmática na política externa contribuíram para a segurança e cooperação internacionais. Helmut Schmidt é considerado uma das figuras políticas mais proeminentes na história da Alemanha, destacando-se por sua liderança eficaz e suas contribuições significativas para a política nacional e internacional. Helmut Kohl. Helmut Joseph Michael Kohl nasceu em 3 de abril de 1930, em Ludwigshafen, Alemanha. Cresceu em um ambiente católico e estudou Direito, História e Ciências Políticas, nas universidades de Frankfurt e Heidelberg. Kohl iniciou sua carreira política na juventude, e aos 34 anos, tornou-se o mais jovem membro do Parlamento Estadual da Renânia-Palatinado. Em 1969, Kohl tornou-se primeiro-ministro do estado da Renânia-Palatinado, e em 1973 assumiu a liderança do Partido Democrata Cristão na Alemanha. Kohl tornou-se chanceler federal em 1982, liderando uma coalizão de centro-direita. Implementou reformas econômicas significativas, visando reduzir o desemprego e fortalecer a economia alemã. Sua gestão é mais notavelmente associada à reunificação alemã em 1990, um evento histórico que trouxe a Alemanha Ocidental e Oriental sob um único governo. Kohl desempenhou um papel crucial na integração europeia, apoiando a criação da União Econômica e Monetária, e a introdução do euro.
Em 1998, após 16 anos no cargo, Kohl foi derrotado nas eleições por Gerhard Schroeder, e deixou a liderança do Partido Democrata Cristão. Posteriormente, Kohl enfrentou críticas devido a um escândalo de financiamento ilegal em seu partido, mas sua contribuição para a reunificação alemã continuou sendo um aspecto significativo de seu legado. Helmut Kohl faleceu em 16 de junho de 2017. Kohl é lembrado como o chanceler da reunificação, sendo o líder que guiou a Alemanha para além da divisão da Guerra Fria. Sua visão e liderança desempenharam um papel crucial na estabilidade europeia, e na consolidação da Alemanha unificada como uma potência central na União Europeia. Helmut Kohl deixou uma marca indelével na história alemã e europeia, sendo reconhecido por suas realizações notáveis, particularmente a reunificação alemã que moldou o curso da Europa contemporânea. Gerhard Schröder. Gerhard Fritz Kurt Schroeder nasceu em 7 de abril de 1944, em Mossenberger, Alemanha. Cresceu em uma família modesta. Estudou direito na Universidade de Göttingen. Schroeder ingressou no Partido Social Democrata, em 1963. Sua carreira política começou no nível estadual da Baixa Saxônia, onde serviu como membro do parlamento estadual e mais tarde como ministro-presidente. Ele foi eleito como ministro-presidente da Baixa Saxônia em 1990. Schroeder foi eleito chanceler federal em 1998, liderando uma coalizão de centro-esquerda. Seu governo implementou uma série de reformas, conhecidas como Agenda 2010, visando modernizar o mercado de trabalho e o sistema de seguridade social para aumentar a competitividade alemã. Schroeder manteve uma abordagem pragmática nas relações internacionais, e concentrou-se em questões econômicas, promovendo uma economia orientada para o crescimento. Schroeder ganhou popularidade ao se opor à participação alemã na Guerra do Iraque em 2003. Em 2005, Schroeder enfrentou uma derrota eleitoral frente a Angela Merkel. Após a política, envolveu-se em atividades empresariais e tornou-se envolvido em organizações internacionais. Sua liderança é lembrada pelas reformas econômicas, mas também foi alvo de críticas por seu impacto social, e por não cumprir completamente suas promessas eleitorais. Gerhard Schroeder é uma figura marcante na política alemã, lembrado por seu estilo carismático e as reformas significativas durante seu mandato como chanceler federal. Angela Merkel. Angela Dorothea Merkel nasceu na Alemanha Oriental, em Hamburgo, mais especificamente em Hamburgo-Lochstedt, que fazia parte da República Democrática Alemã, na época do seu nascimento, em 17 de julho de 1954. Estudou física na Universidade Central da Alemanha, atual Universidade de Leipzig, e obteve um doutorado em física quântica. Merkel é casada com Joachim Sauer, professor de química teórica, desde 1998. Ela tem 2 filhos de seu primeiro casamento. Merkel começou na política durante o período da Alemanha Oriental, participando do movimento democrático que levou à queda do Muro de Berlim em 1989. Após a reunificação alemã, Merkel ingressou no governo da Alemanha Ocidental em 1990, servindo como ministra das Mulheres e da Juventude, e posteriormente, ministra do Meio Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear. Angela Merkel foi eleita chanceler federal em 2005, liderando uma coalizão entre a União Democrata Cristã, seu partido, e o Partido Social Democrata. Ela foi reeleita em 2009, 2013 e 2018, tornando-se a primeira mulher e a primeira pessoa nascida na Alemanha Oriental a liderar a Alemanha unificada. Merkel enfrentou desafios significativos, incluindo a gestão da crise financeira de 2008, e o desenvolvimento de políticas voltadas para a integração de refugiados em 2015. Desempenhou um papel fundamental na União Europeia, especialmente durante a crise da dívida na zona do euro. Ela também enfrentou desafios relacionados às relações com a Rússia e aos Estados Unidos. Durante a pandemia de Covid-19, Merkel liderou esforços para conter a propagação do vírus, e implementou medidas de apoio econômico.
Em 2018, Merkel anunciou que não buscaria reeleição como líder da União Democrata Cristã, e que deixaria a liderança da chancelaria em 2021. Merkel é reconhecida por sua liderança estável, pragmática, e por ser uma figura central na política europeia. Ela é frequentemente descrita como a Dama de Ferro alemã. Merkel é creditada por suas políticas econômicas moderadas, que contribuíram para a estabilidade econômica alemã. Sua liderança na União Europeia durante crises econômicas e de refugiados fortaleceu o papel da Alemanha na Europa. Merkel tem sido uma defensora do multilateralismo, enfrentando desafios globais como as mudanças climáticas e a promoção da cooperação internacional. Angela Merkel deixou a chancelaria em 2021, marcando o fim de uma era na política alemã e europeia. Seu legado é significativo, não apenas como uma líder alemã, mas como uma figura influente no cenário mundial. Olaf Scholz. Olaf Scholz nasceu em 14 de junho de 1958, em Osnabrück, Alemanha Ocidental. Ele estudou economia na Universidade de Hamburgo e concluiu seus estudos em 1985. Scholz é casado com Britta Ernst, uma política alemã, e tem 2 filhos. A carreira política de Scholz começou no final da década de 1970. Ele ingressou no Partido Social Democrata em 1975, tornando-se um membro ativo nas juventudes do partido. Scholz iniciou sua carreira política em Hamburgo, onde foi membro do Parlamento Estadual, e serviu como ministro do Trabalho e Assuntos Sociais. Entre 2007 e 2009, durante o governo liderado por Angela Merkel, Scholz ocupou o cargo de ministro federal do Trabalho e Assuntos Sociais. Olaf Scholz tornou-se chanceler federal da Alemanha em dezembro de 2021, sucedendo Angela Merkel. Ele lidera uma coalizão de 3 partidos: Partido Social Democrata, Partido Verde e Partido Democrático Livre. Como chanceler, Scholz tem focado em questões como a transição para uma economia mais verde, investimentos em infraestrutura, questões sociais e a resposta à pandemia de Covid-19. Scholz tem sido um defensor da cooperação europeia, especialmente em questões econômicas e ambientais. Ele desempenhou um papel ativo nas negociações e discussões dentro da União Europeia. Olaf Scholz é uma figura política proeminente na Alemanha, conhecido por sua experiência em questões econômicas e sociais. Seu papel como chanceler federal é observado de perto, e seu governo busca enfrentar os desafios contemporâneos que a Alemanha e o mundo enfrentam.